Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alês PTN e o vídeo de hoje é a minha lista dos 10 utensílios indispensáveis para a cozinha. Antes de começar esse vídeo, eu quero muito saber se na cozinha você é aquela pessoa que tem um utensílio para cada finalidade ou se você é aquela pessoa da gambiarra. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E se você for a pessoa da gambiarra, me conta uma gambiarra aqui embaixo também. Lembrando que é uma lista de sugestão, eu vou dar dica de algumas marcas de utensílio profissional que, apesar de aparentemente ter um preço um pouquinho mais salgado, a durabilidade super compensa. Lembrando que você sempre pode adaptar as listas à sua realidade. Só um disclaimer antes de começar esse vídeo, se vocês ouvirem piado, é a minha calopsita, pra quem não tá entendendo nada, é só assistir o vídeo de ontem, eu vou deixar linkado aqui nos cards. O primeiro item que eu super recomendo é uma pinça de silicone. Esse sim é um item que está na lista de utensílios para o curso de gastronomia. Eu super recomendo porque na cozinha, quando você estiver fazendo qualquer coisa que você for usar, ou uma grelha ou uma frigideira, geralmente se você for manipular carne ou frango, ela facilita muito para você poder pegar e virar sem se queimar, sem espirrar ou espirrar minimamente o óleo ou azeite nas suas mãos. Algumas versões dessa pinça não tem essa ponta de silicone, mas eu recomendo essa daqui porque a ponta de silicone não deixa que o calor se dissipe pro cabo, então eu nunca tive problema de cabo quente. Então eu super recomendo essa daqui. Só o único adendo que eu tenho pra ela é se você por algum acaso for pegar alguma coisa numa panela com água quente. Às vezes eu estou fazendo uma massinha que é só pra mim, então eu coloco aquela quantidade de massa só o equivalente a uma porção, então para não usar o escorredor de macarrão, eu acabo tirando da panela com a pinça. Nesses casos, como ela vem até aqui, ela entra na panela e pega água até aqui, você deve tomar cuidado para virar, porque às vezes vem água aqui nessa, como se fosse essa cânula, e você pode se queimar para não escorrer aqui no seu braço. Então, o único jeito que vocês têm que se atentar é para caso vocês forem manipular alguma coisa que estiver dentro de uma panela de água quente, mas ela facilita muito a vida. Novamente, eu comprei essa pinça no final de 2006 e ela está aqui intacta. O mecanismo de abrir e fechar, algumas pessoas às vezes se confundem, mas é empurra para abrir e puxa para deixar fechada. Item número 2 que eu acho indispensável é espátula de silicone. Se você ainda é aquela pessoa que usa colher de pau, eu te recomendo fortemente que você jogue ela fora ou que você deixe ela só de enfeite aí na sua cozinha. Os utensílios de madeira, principalmente esses utensílios porosos, eles juntam muito a bactéria, muito fungo, é difícil de lavar, então ele acaba não sendo muito higiênico, muito saudável. É bonito, eu concordo que uma colher de pau é super charmosa, mas eu super indico que vocês usem espátulas de silicone. Eu recomendo que você tenha duas, uma para comida salgada e outra para comida para você manipular alguma coisa de doce, sobremesa, porque geralmente elas pegam cheiro. Então quando a gente usa coisa com alho, cebola, molho de tomate, às vezes ela pode pegar o cheiro daquela coisa que você costuma usar. Então deixa separada uma só para comida salgada e uma para quando você for fazer alguma coisa de doce. Item número 3 que eu super recomendo é um descascador de legumes. Esse facilita muito a sua vida, é baratinho, não precisa ser nada muito sofisticado. Pode ser esses daí da lojinha de R$1,99 mesmo, tendo um fio bom para descascar legumes, eu super recomendo. Facilita muito ali quando você vai descascar batata, cenoura. Vou dar uma super dica pra vocês que tem uma coisa que eu passo no descascador de legumes e toda vez que alguém vem aqui na minha casa fica super admirado, eu tiro a pele do pimentão com o descascador. Às vezes não dá pra tirar 100%, mas eu tenho... Se eu como muito pimentão, eu passo um pouco mal, então aquela casquinha faz mal, né? O certo é tirar ali na boca do fogão, mas eu não tenho muito essa paciência, então eu vou e uso o descascador de legumes pra tirar a maior parte da casca do pimentão e pra mim super funciona. Então, item número 3, indispensável, descascador de legumes. Item número 4, esse eu quero saber se vocês têm em casa ou se vocês fazem na base da gambiarra. Eu trouxe aqui uma bem simplesinha, é uma faca de legumes, que é uma faca menor para você manipular legumes menores. Por exemplo, quando você vai descascar um alho. Não dá pra gente usar aquela faca de chefe que é desse tamanho para descascar um alho desse tamanho. Às vezes você tá usando uma cebola menor. Essa faca aqui ajuda muito você a manipular os legumes. Ela é uma faca de legumes. O que eu super recomendo é que se você for comprar faca para ela ter uma durabilidade maior, é que você compre aquela faca que é inteiriça. Tanto o fio quanto o cabo é uma coisa só. Que não tem aquele cabo encaixado. Porque às vezes a sua faca é boa,
mas principalmente faca que você acaba exercendo mais força, que é a faca de chefe, né, a faca maior de cozinha, ou a faca de desossa, que é aquela um pouco mais fina, são facas que você acaba usando um pouco mais de força. Se é uma faca com cabo encaixado, parafusado, tende a ter uma vida útil menor, porque a força que você exerce para poder usar, às vezes vai soltando ou afrouxando o cabo. Então isso diminui a vida útil da faca. Se vocês puderem, sempre que for comprar uma faca, comprar com o cabo e o fio, que seja tudo uma coisa só, eu super recomendo. Item número 5, esse item é revolucionário e eu só coloquei ele nos utensílios da minha cozinha esse ano e ele faz muita diferença na vida do ser humano, que é uma faca de tomate. Sim, hoje em dia existe uma faca que é só para cortar tomate. Essa faca ela tem um formato um pouco diferente, ela é mais comprida, um pouquinho curva e bem pontuda. O fio dela parece uma serrinha e é essa serrinha que vai te ajudar a cortar o tomate de um jeito super fácil. Então se você é essa pessoa que manipula todo dia na sua casa tomate ou limão, eu uso muito ela com tomate e limão, porque aqui em casa tomate e limão é todo santo dia, ela ajuda muito você a cortar, porque às vezes se você tiver com uma faca normal, de fio reto, se ela não tiver afiada, pode perceber que você às vezes tem uma resistência maior para poder cortar tomate, cortar limão, porque se o fio não estiver bom, você acaba amassando por conta ali da casca do legumes ou da fruta. Então essa, por ter uma serrinha, ela facilita muito você cortar tanto o tomatinho quanto o limão, quanto alguma outra coisa. Você não vai exercer tanta força e vai facilitar muito o seu dia a dia. Quem tem, me conta aqui embaixo nos comentários. O 6º item vai acabar com esse seu mau hábito de abrir as embalagens com a faca. É uma tesoura de cozinha. Nessa categoria você não precisa de uma tesoura muito sofisticada se a sua finalidade for só realmente abrir as embalagens. Você pode ter uma tesoura mais simples num preço mais em conta. Mas se você é aquela pessoa que é um pouco mais hardcore na cozinha, que gosta, por exemplo, de assar um frango inteiro e na hora de servir cortar o frango certinho, você vai precisar de uma tesoura que seja um pouquinho melhor. Essa daqui eu comprei, essa daqui é da Mundial. Se tiver link dessa daqui, eu coloco aqui embaixo. Vou colocar o link de uma mais simples e dessa. Essa daqui também tem aí os seus 12 anos. Eu confesso pra vocês que o fio dela já foi melhor em dias, assim, anos-luz. Uns bons 5, 6 anos o fio dela era muito melhor do que é hoje. Não que o fio seja ruim, o fio continua sendo bom. Mas hoje eu noto que ela tá um pouquinho assim, mais cegueta, mas ainda é uma tesoura muito boa. O bom dela desfazer assim, dela desmontar, é que você consegue fazer uma manutenção melhor e colocar para secar separado, assim você garante que ela não vai enferrujar na junta. Eu falei do detalhe do frango, se você for um pouco mais hardcore, só dando uma dica, se você é essa pessoa, para você conseguir cortar o frango certinho e não ter muita dificuldade de usar a tesoura, é sempre nas juntas que corta, tá? Mas essa aqui especificamente da Mundial serve muito bem para isso. Fora que eu demorei muito para descobrir, mas as tesouras de cozinha, às vezes elas têm mais do que a utilidade de só cortar aqui. Esse meio aqui, ele é um quebra-nozes e nessa minha, especificamente nessa pontinha aqui, ela é um abridor de latas. Eu demorei muito tempo para descobrir. Conta aqui embaixo para mim nos comentários se você é do time com tesoura ou sem tesoura. 7º item que eu acho indispensável na cozinha é uma tábua de vidro. Tábua de manipular alimento, de manipular legumes, que seja de vidro. Embora ela seja um pouco mais frágil e você precisa de um pouco mais de cuidado, porque ela é mais lisa, ela é mais frágil por ser de vidro, né? Porque você pode bater e ela pode quebrar. Ela é mais higiênica. Para essa categoria de tábua, para manipular os alimentos, a gente tem que dar prioridade para itens que sejam mais higiênicos. E, infelizmente, tudo que é de madeira cria fungo, cria bactéria, é mais difícil de lavar, é mais difícil de higienizar. É muito possível que se você manipular uma carne em cima da tábua de madeira, mesmo que você lave, depois você pode manipular um legumes ou alguma coisa de uma salada que você não vá cozinhar, não vai passar sobre cocção para matar as bactérias, pode ser que você pegue uma contaminação cruzada. Então, para mim, hoje a tábua ideal são tábuas de vidro. Eu tenho duas, uma grande para manipular e porcionar carnes e peixes e uma menorzinha para manipular só os legumes. Sabe, cortar limão, cortar uma fruta, uma coisa assim mais light, eu tenho uma tábua um pouquinho menorzinha. Se você acha que você não vai se adaptar, compra primeiro uma pequenininha e começa a usar com os legumes. Depois, se você se adaptar, você pega uma maior para poder manipular as carnes e os peixes. 8ª dica, um bom ralador. Nesse caso, assim como eu falei da pinça de silicone, eu recomendo que você use um ralador profissional.
vai ser também um item que você vai investir um pouquinho mais, mas o meu ralador que tá aqui, guerreiro já há 12 anos, agora que eu tô precisando trocá-lo. Esse daqui também é Cozy Pro, é a mesma marca da espátula. Eu acredito que esse modelo específico com essa casinha aqui de corte já não exista mais. O de hoje ele é um pouco mais moderno, mas eu recomendo que você tenha um ralador assim. Eu não tenho espremedor de alho em casa, eu tenho pavor de espremedor de alho, então eu sempre manipulo o alho ralando aqui. É mais fácil para você usar para ralar e também é mais fácil para limpar. Lembrando que tudo que você manipular com alho deve ser lavado imediatamente para não ficar escuro nem pegajoso. Então você usou, já põe embaixo da torneira, já lava e já põe para secar. Esse daqui eu uso muito para usar alho no dia a dia, se eu tiver que manipular alho, eu ralo ele aqui. Também quando eu estiver fazendo alguma coisa, uma massa, um molho branco, eu uso para ralar noz moscada ou para ralar os queijos. O ralador da Cozy Pro, ele tem um fio muito bom, então ele rala super bem. Agora, com 12 anos que eu tô sentindo que eu preciso trocar, porque essas lâminas aqui do meio, elas já estão um pouco gastas, porque acaba que sendo mais aqui onde a gente passa, mas as da lateral ainda estão boas. O nono item que eu recomendo é uma mandolinha ou um fatiador. Nesse caso, dependendo do que você faz, pode ser um fatiador assim mais simples mesmo. Aqui em casa a gente costuma muito fazer aquele relish de pepino, aquele pepino docinho japonês, então eu uso muito para poder fatiar o pepino, às vezes vai fazer batata, eu uso para fatiar. Pode ser o fatiador normal, mas só para vocês saberem que existem também as mandolinhas profissionais, na qual você consegue regular a espessura do legume que você vai fatiar. Você consegue deixar mais grosso, mais fino. Vou deixar aqui também duas indicações para vocês aqui embaixo no box da descrição. Décimo item é um item que ajuda muito na cozinha a longo prazo. Também pode ser que seja um investimento para você, mas eu tenho o meu também há mais de 12 anos e facilita muito a minha vida. É um afiador elétrico. Você pode ter um afiador manual, sim, pode, mas de preferência, se você tiver um manual, eu recomendo que você use aquele que tem duas fases, a fase para afiar e a fase para dar o fio. Vou colocar uma fotinha aqui, vou deixar também a sugestão dele aqui embaixo no box da descrição. Mas o afiador elétrico facilita muito a sua vida e a gente sabe que não tem coisa pior e que atrasa mais a nossa vida na cozinha do que ter uma faca sem fio. E querendo ou não, se você usa muito, manipula ali diariamente, aquela faca ela vai perdendo fio. Eu tenho pavor de pedra, de amolar, de afiar, enfim, na faculdade de gastronomia a gente tinha que saber fazer ali no rudimentar, na pedra, e eu morria de ódio de usar pedra, porque eu nunca peguei o jeito e porque eu morro de agonia de barulho de coisa raspando em pedra. Sabe quando você vai arrastar uma cadeira, vai arrastar um balde, vai aquele barulho de poeira embaixo? Pra mim é esse barulho, então eu morro de agonia. Então o afiador de facas elétrico é um investimento que super compensa. Eu recomendo 3 marcas de utensílios profissionais que vocês não vão ter dor de cabeça com os utensílios, apesar de às vezes ter um preço um pouquinho salgado, mas são marcas muito boas. Vou recomendar 3, que é a Cozy Pro, que eu falei aqui, a Cucinart e a KitchenAid. São marcas muito boas, de utensílios que duram por muito tempo, então sim, eu super recomendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de assinar o canal. Um beijo e até o próximo!